Olá, hoje a gente vai desconstruir uma das estratégias mais poderosas e talvez até perigosas do nosso tempo. É uma tática que fica ali naquela linha tênue entre a genialidade e a loucura, para vencer a batalha mais importante da era digital, a guerra pela nossa atenção. Tudo começa com imagens que fazem a gente parar tudo e perguntar: mas o que é isso? A Balenciaga, uma gigante da moda de luxo, me lança tênis completamente destruídos e vende por quase 1.500 euros. Inacreditável. Aí, aqui no Brasil, o Burger King decide dar um Whopper de graça. Só que não para todo mundo. Apenas para pessoas com um tipo muito específico de calvície que eles descreveram como entrada por um lado, passagem por trás e saída pelo outro. Sim, isso aconteceu de verdade. E para não ficar para trás, a Liquid Death, uma marca de água com toda uma estética de heavy metal, botou na mesa um contrato real, US$ 100.000 para quem literalmente vendesse a alma para a empresa. A primeira reação da gente é pensar que o mundo enlouqueceu de vez, né? Mas e se isso tudo não for por acaso? E se cada um desses atos for parte de uma estratégia muito bem calculada? Essa é a grande questão. O que a gente está vendo é loucura ou é a mais pura genialidade? Para a gente achar essa resposta, primeiro a gente precisa entender o campo de batalha. Hoje, marcas, políticos, criadores de conteúdo, eles não estão competindo por dinheiro. A competição é por algo muito mais valioso. O economista Herbert Simon, que ganhou um Nobel, diagnosticou o problema da nossa era de uma forma perfeita. A gente vive afogado em informação. O resultado, a nossa atenção virou o recurso mais raro e valioso de todos. E nesse cenário, a publicidade tradicional, aquela bonitinha, bem intencionada, ela simplesmente some no meio do barulho. O jogo mudou. O objetivo agora não é mais informar, é interromper, é chacoalhar, é forçar uma reação a qualquer custo. E a ferramenta mais afiada para causar essa interrupção é justamente o absurdo. Então vamos agora desmontar essa estratégia, olhar lá nas raízes dela e entender como é que ela funciona. E olha que interessante, as origens disso não estão em livros de marketing, não. Estão na arte e na filosofia do século XX. Movimentos como o dadaísmo ou o teatro do absurdo já usavam o nonsense, o ilógico, como forma de protesto para mostrar o quão estranha era a condição humana. O marketing só pegou essas armas e apontou para o novo alvo. É bem importante a gente entender onde o marketing do absurdo se encaixa. Ele não é exatamente a mesma coisa que marketing de guerrilha ou buzz marketing, mas está tudo conectado. Pensa assim, a guerrilha é o método, o como se faz. O buzz é o resultado que se quer, o quê. E o absurdo? O absurdo é o conteúdo, é a munição que se usa para criar o maior impacto possível. Mas por que o absurdo funciona tão bem? A resposta, no fundo, está na nossa própria psicologia. Em 2012, o Facebook fez um experimento super controverso. Eles manipularam o feed de notícias de quase 700 mil pessoas sem que ninguém soubesse. A conclusão foi alarmante. Eles provaram cientificamente que emoções podem ser passadas de uma pessoa para outra em massa através das redes sociais. Se seus amigos estão tristes, a tendência é que você também fique. Se estão indignados, você se indigna junto. O nome disso é contágio emocional. E isso se junta com duas forças muito poderosas. A primeira é o nosso cérebro, que tem um viés de negatividade. É uma herança da nossa evolução que faz a gente prestar muito mais atenção no que é negativo, no que é chocante. A segunda são os algoritmos das redes sociais, que são programados para uma única coisa: engajamento. E adivinha o que mais gera engajamento? A indignação. É a tempestade perfeita. Bom, com essa ciência toda em mãos, algumas marcas se tornaram verdadeiros mestres em usar o caos a seu favor. Vamos ver como isso funciona na prática. A Liquid Death usou o absurdo para criar uma categoria que nem existia. O Burger King usa como uma arma tática para ficar provocando o rival o tempo todo. E a Balenciaga, na mão do estilista Demna, elevou isso a uma forma de arte, questionando a própria ideia de luxo. A ferramenta é a mesma, mas os objetivos são bem diferentes. Só que essa é uma estratégia de altíssimo risco. É como andar no fio da navalha. Às vezes, você escorrega e cai do lado errado. E essa queda, olha, costuma ser brutal. A mesmíssima Balenciaga, que era a mestre da provocação, cometeu um erro catastrófico em 2022. Eles lançaram uma campanha com crianças segurando ursinhos de pelúcia que tinham acessórios BDSM. A reação foi de fúria global. A marca cruzou uma linha que não deveria ter cruzado. Aqui no Brasil, o caso do ex-deputado Arthur Duval é um exemplo muito claro disso. Ele já era conhecido pela provocação, mas foi longe demais quando fez comentários sexistas sobre refugiadas da Ucrânia. A reação foi tão, mas tão forte, que a carreira política dele foi simplesmente pulverizada em poucos dias. Isso mostra que existe sim um ponto sem retorno. E isso nos leva inevitavelmente para a fronteira final.
Essas táticas não ficaram só no mundo das empresas. Elas foram adotadas e talvez até aperfeiçoadas na arena política. Tem um livro chamado Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, que descreve esse fenômeno de um jeito incrível. Ele fala sobre uma nova geração de estrategistas que sacaram que a melhor forma de controlar a conversa não é ganhar o debate, mas encher o ambiente com tanto caos e tanta polêmica que o debate se torna impossível. A semelhança é muito clara. O manual de instruções é o mesmo. O Burger King, usando táticas de guerrilha para atacar o McDonald's no Google Maps, não é tão diferente na prática do clã Bolsonaro usando disparos em massa no WhatsApp para passar por cima da mídia tradicional. A provocação da Liquid Death e a de Donald Trump, elas bebem da mesma fonte. Então tá, como é que a gente navega nesse mundo novo? Como as marcas podem usar essa estratégia sem se autodestruir? E como nós, do outro lado, podemos entender o que está acontecendo? Olhando para os sucessos e principalmente para os fracassos, a gente consegue montar um tipo de guia. Primeiro, tenha um objetivo claro. Por que você está fazendo isso? Segundo, e esse aqui é o ponto mais importante de todos, mire em conceitos e instituições, em normas, nunca jamais em pessoas ou grupos vulneráveis. Essa é a linha vermelha. Terceiro, tem que ser autêntico. E por último, quarto ponto, esteja preparado para a tempestade, porque ela vai vir. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A batalha pela nossa atenção só vai ficar mais e mais intensa. O absurdo, o caos, eles viraram as ferramentas padrão de comunicação. A questão que fica não é mais sobre marketing ou política, é sobre a gente. Numa era de caos fabricado de propósito, a habilidade mais importante talvez seja de conseguir manter a própria racionalidade. Como a gente faz isso? A resposta talvez defina o nosso futuro.